Olá a todos, meu nome é Salvador Sérgio Agatti. Eu fui orientado pelo professor doutor Marcelo da Silva Halton e eu vou falar hoje sobre GRAAL, gamificação em linhas de montagem manuais com realidade aumentada para a indústria 4.0. Então, contextualizando o problema, a indústria ela é competitiva, sempre trabalhou no sentido de diminuir custos e agora, mais recentemente, ela trabalha com customização de produtos e pela customização, curtos ciclos de montagem. Nesses casos, uma automação completa não é viável financeiramente, então a gente tem o retorno do operador para a linha de montagem manual. E tendo as máquinas uma tecnologia mais eficiente, o erro humano passa a ser a parte crítica na montagem. E uma possível alternativa para a redução de erros de montagem seria a realidade aumentada. Ocorre que a tarefa de montar componentes em placas de circuito impresso ela é maçante e desmotivante. Então, uma possível alternativa para motivar, engajar os operadores e manter e reduzir as taxas de erros seria a gamificação. No entanto, essa parceria gamificação com realidade aumentada é muito pouco explorada na indústria. E a pergunta é como implementar RA e gamificação no mesmo sistema? Então, para responder essa pergunta, nós fizemos um mapeamento sistemático da literatura com a seguinte frase de busca: de 394 artigos de revisão, 14 deles forneceram diretrizes explícitas que foram agrupadas em 4 categorias: usabilidade, cognitivas, ergonômicas e organizacionais. Então, a partir do mapeamento, a gente começou a elaborar a proposta do GRAAL. O Grau ele considera preocupações com as pessoas envolvidas na atividade de montagem manual, gerando facilitação do trabalho manual executado, procurando sempre o menor esforço na execução da tarefa, levando em consideração em que ambiente esse trabalho vai ser executado, em que contexto ele será executado, buscando sempre uma maior produtividade, menores erros e o engajamento e envolvimento do operador ou da operadora com a tarefa, usando exatamente essas diretrizes que nós levantamos anteriormente. Então, nós passamos a considerar o posicionamento do Graal no universo de possíveis aplicações que envolvessem realidade aumentada e gamificação, olhando basicamente para três, ou definindo basicamente três eixos, né, para essa análise. O contexto da aplicação, o público da aplicação e o ambiente da aplicação. Então, para o público da aplicação, consideramos fatores demográficos, ou seja, o perfil do usuário. Para contexto da aplicação, de, por exemplo, manufatura, logística, administração, nós consideramos a manufatura, linhas de montagem manual. E para o ambiente de aplicação, que poderia ser indústria, comércio, serviços, educação, nós consideramos a indústria. Então, o nosso domínio da proposta se encontra nessa região aqui da intersecção dos três eixos: perfil do usuário, linha de montagem manual na indústria. E assim nós construímos o modelo proposto do Graal. Ele tem três partes: condicionantes, processamento e interface. E dá para se perceber que aqui nas condicionantes a gente tem exatamente a consideração dos três eixos que foram citados anteriormente: ambiente da aplicação, contexto da aplicação, público da aplicação. Eles são usados tanto para definir o modelo de RA, quanto para inserir depois elementos de gamificação que são pré-selecionados em função dessas condicionantes. Eles vão para um processo de uma outra análise de gamificação baseada no framework de tipologia de jogadores. E a segunda intersecção aqui é usada para a saída da gamificação na interface. Caso a gente não esteja utilizando a gamificação, ou queira a qualquer tempo desligar a gamificação,
Esse exemplo aqui simbólico, né? Porque isso tudo é em código, mas essa chavinha batendo, a gente tem apenas a RA. Na outra posição, a gamificação ela é inserida no processo sobre a RA. E com isso, esperamos esses resultados operacionais, motivacionais, cognitivos e também um feedback que vem pela, pelo ramo da gamificação e também pelos resultados de produção, fazendo com que esse sistema se realimente. De uma forma mais visual, nós temos aqui novamente o contexto da aplicação, o público da aplicação, o ambiente da aplicação e nessa região é feita uma filtragem inicial, eliminando de um conjunto de elementos de gamificação aqueles que não se adequam a essa intersecção, ao contexto, ao ambiente e ao público da aplicação. E depois aqui nós temos a tipologia do jogador, provocando uma segunda intersecção no conjunto já interseccionado anteriormente, e aqui a gente tem os elementos finais da gamificação que vão ser usados para fazer a gamificação adaptativa estática, ou seja, aquela primeira gamificação antes do sistema estar se autoalimentando. E para o projeto de gamificação foi utilizado o framework de gamificação 5W2H mais M. Ele nos ajuda a definir os elementos de gamificação respondendo uma sequência de perguntas. Quem vai sofrer o processo de gamificação, o que, por quê, quando e como seria feita essa gamificação, que é o que no momento nos interessa, por dinâmicas de estímulos e motivações. Por exemplo, se o estímulo desejado é autonomia, algum conjunto de regras pelas quais a pessoa possa navegar sem problema, competência, progressão, pertencimento, ranking, e para a motivação, se a tarefa é entediante, gerar uma narrativa, uma ficção. Se existe uma falta de controle da produção, apresentar informações de tempo e erro. Para evitar a competição não saudável, resultados não compartilhados, ranking percentual. E para reconhecimento, medalhas, troféus e bônus. E para agrupar todo esse processo de gamificação de uma forma coesa, definimos um vetor de gamificação de setup. Então temos aqui VG, vetor de gamificação de setup é função do perfil do operador, no caso uma persona, função também de algum instrumento que mede carga cognitiva e do desempenho do operador dos elementos de gamificação num determinado tempo. Então, a partir da persona, fizemos aquela filtragem prévia das condicionantes, tirando alguns elementos que estão aqui sombreados aqui de um conjunto de elementos de gamificação definidos pela literatura, uma lista extensa de elementos de gamificação. Os que restaram, nós fizemos a intersecção com a tipologia de Barton e feminina. Então, duas tabelas encontradas na literatura, foi feita a intersecção do número de vezes, da frequência de vezes que esses elementos apareciam e conseguimos gerar uma importância conjugada pelo produto de duas importâncias pela frequência de elementos que aparecem no texto, na literatura, e conseguimos assim, colocando em ordem decrescente de número, obtivemos esses quatro elementos que se ressaltaram, que foram medalhas, níveis, customização e rank, que são exatamente o que se propõe na 5W2H mais M, com exceção da customização que apareceu aqui nessa segunda forma de análise. E nessa proposta de narrativa,
nós podemos verificar que todos os elementos de gamificação foram contemplados. As medalhas, os níveis, a customização do avatar, a questão do ranking e o tema cidades turísticas do Brasil, é uma proposta para a narrativa, baseado também na literatura. Para fazer a avaliação do Graal, nós utilizamos 3 placas de circuito impresso idênticas e delas nós retiramos esses componentes aqui que vocês estão vendo. Por exemplo, resistores com diferentes cores, podem confundir, capacitor com polaridade, circuito integrado com o ponto marcando a pinagem, e também, não está na figura aqui, um resistor que se encontrava aqui nessa posição aqui, o Q4. E como houve a necessidade de fazer um vídeo para essa avaliação, para ser mostrado a vários especialistas no nosso questionário dinâmico online, eu tomo a liberdade aqui de reproduzir esse vídeo, que ele já foi editado, sonorizado, etc., e fazer de novo, acho que não teria muito sentido. O que é o Graal? O Graal é uma proposta de gamificação para linhas de montagem manuais, concebido para tornar a atividade de montagem mais fácil, com menor erro, menor carga cognitiva e ao mesmo tempo mais engajadora, com informações de desempenho para a pessoa que está no posto de montagem. Usaremos como exemplo de uso a montagem de uma placa de circuito impresso, que consiste na inserção de diferentes componentes eletrônicos, alguns deles com polaridade, exigindo atenção redobrada. Cada posto tem um número. A inserção é feita passo a passo, sendo cada passo constituído da inserção de um único componente. Cada passo é cronometrado e o resultado armazenado no banco de dados. A cada inserção, a pessoa operadora aperta o botão Enter para o início do passo seguinte. Quando todos os passos são completados, a montagem está concluída. O tempo total de montagem é calculado e a montagem é conferida pela câmera, através de um algoritmo de reconhecimento de padrões. Caso a montagem esteja correta, aparecerá no monitor uma imagem de OK. Caso a montagem esteja incorreta, aparecerá no monitor uma imagem com uma interrogação. Nesse caso, a placa deverá ser vistoriada e o erro encontrado. Neste experimento, escolhemos mostrar o desempenho da pessoa a cada 3 montagens. Nesse momento, um cálculo é feito baseado no tempo de montagem e número de montagens corretas. Se o tempo de montagem ficou dentro de uma faixa pré-estabelecida, por exemplo, entre 10 e 14 segundos, um contador de ritmo é incrementado. Se a montagem é feita corretamente, um contador de acertos de montagem é incrementado. Ao final de 3 montagens consecutivas, é calculado o percentual de placas montadas no ritmo certo e o percentual de placas montadas corretamente. Se um dos valores estiver entre 30% e 60%, o emoji pensativo aparece e permanece durante as montagens até que a proporção se altere e volte à situação anterior. Para que o emoji sorridente apareça, deve ocorrer no mínimo um ritmo de 60% e ao mesmo tempo uma taxa de acerto de montagem mínima de 60%. Caso uma dessas duas variáveis, ritmo ou acertos, caia abaixo de 33%, o emoji com a expressão de descontente aparecerá. Para períodos maiores de tempo, por exemplo, semanalmente, a pessoa operadora é presenteada com medalhas para desempenho acima de 60% em qualquer dos quesitos. A definição dos múltiplos de montagem M, usados para a apresentação dos resultados no monitor, e os percentuais de sucesso para os atributos de ritmo e acertos nas montagens podem ser definidos pela supervisão da linha de montagem. Uma classificação geral em percentual é definida para informar a pessoa operadora de sua posição em relação às outras pessoas que participam da linha de montagem, sem que nomes apareçam. O sistema guarda as informações de produção para cada pessoa, individualmente, de modo a permitir uma narrativa da gamificação a longo prazo, como, por exemplo, um percurso virtual pelas cidades turísticas do país, cuja visita virtual às cidades
é liberada gradualmente. A seguir, mostramos o sistema em funcionamento. Agora que você conhece o Graal, por favor, faça uma avaliação do nosso trabalho, preenchendo o formulário a seguir. Após o vídeo de apresentação, os especialistas foram convidados a fazer a avaliação usando-se 2 questionários da literatura, o TAN3, de aceitação de tecnologia, e o GameX, que é de experiência da gamificação. E, em seguida, uma avaliação com perguntas finais sobre o sistema. Como conclusão, podemos falar das contribuições inicialmente. A gente elencou diretrizes de projetos de RA, que elas se mostraram úteis na validação de sistemas de RA para a indústria. Essas diretrizes permitiram que se criasse esse modelo conceitual do Graal para articular a coexistência de RA com gamificação. O Graal ele humaniza a proposta da gamificação, porque de um lado da operadora, considera a persona, individualiza elementos de narrativa, considera a carga cognitiva e cria mensagens de bem-estar e saúde. A gamificação não é obrigatória, ela pode ser desligada a qualquer momento pela operadora, existe essa opção no código. Otimiza o desempenho de forma transparente, mostrando o ritmo da montagem e a taxa de acertos. Ela é uma aplicação epífita, ou seja, ela pode ser desligada a qualquer momento, que a parte da RA continua funcionando e os dados de produção e de gamificação continuam sendo obtidos em background. A metodologia única de seleção de elementos de jogos, incluindo tabelas, né, que foram fornecidas na literatura, características dos usuários, através das tipologias, e as condicionantes em que o processo ocorre. A reinterpretação que foi necessária dos conceitos do GameX para ambiente de aplicação e contexto de aplicação na indústria, uso gradativo dos elementos de gamificação em ambiente industrial, não encontrados na literatura. Por exemplo, no início, quando a operadora está montando a placa, é só um emoji para não distrair do processo de montagem. Depois de um determinado número de montagens, aparece um pouco mais de informação sobre ritmo, sobre taxa de acertos. E numa terceira etapa, é que ela pode observar a narrativa e o processo dos elementos de gamificação expostos na tela. E ele se mostrou uma solução capaz de articular a gamificação e a realidade aumentada de forma eficiente, conforme o TRAN 3 e o GameX mostraram. Para trabalhos futuros e desdobramentos, consideramos metodologias de treinamento e incorporá-las ao modelo do Graal para satisfazer necessidades dessa área. Treinamento remoto, o operador mais experiente pode orientar simultaneamente mais de um treinando. Encontrar uma solução de visão computacional que considerasse a diversidade e o tamanho reduzido dos componentes, face à distância da câmera em relação à placa, para apontar exatamente o componente que falta, porque no nosso trabalho a avaliação foi feita por regiões da placa, e usar um algoritmo de aprendizado de máquina com os dados obtidos por operador para personalizar os elementos de gamificação, gerando assim uma gamificação adaptativa, dinâmica e automática. Obrigado.